Vitória do Flamengo, 2-0 Flamengo em cima do Corinthians lá na Neoquímica Arena pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, né, cara? Dá pra se dizer que foi um jogo treino do Flamengo, uma partida assim perfeita, impecável do Flamengo, tanto coletivamente quanto individualmente, partida perfeita do Flamengo. O Flamengo jogou muita bola hoje. Eu acho que assim, cara, eu acho que dá pra gente forçar um equilíbrio no primeiro tempo. Eu acho que o Corinthians até que não fez um primeiro tempo tão ruim assim. Ele até conseguiu ali, se a gente conseguir forçar um pouquinho, dá pra dizer que foi um equilíbrio ali no primeiro tempo, né? Só que aí no segundo tempo a gente vê a disparidade dos dois times. O Flamengo joga demais o segundo tempo ali, faz quase um jogo treino, contra o Corinthians que teve muita dificuldade ali até na reposição. Quando você vê de um lado entra o Vidal, o outro lado entra o Rony, né? Pra você ver como é a diferença de elenco dos dois times. E o Flamengo hoje fez uma partidaça, venceu só por 2-0, né? Poderia ter sido mais se não fosse o Cássio. O Cássio ali no final do jogo faz uma defesa espetacular, no chute do Vitor Hugo, fez outras defesas ali do Davi Luiz, tá? Enfim, então o Cássio hoje foi perfeito, foi importante demais para que o jogo fosse só 2-0, né? Então, um jogo muito bom do Flamengo, um jogo mais ou menos do Corinthians, né? Como é que funcionou os dois times hoje? O Corinthians hoje entrou num 4-3-3 do Vitor Pereira, com o Cássio no gol, o Balbuena e o Bruno Mendes, os dois zagueiros, Fagner na direita e o Piton na esquerda. No meio-campo, o Cantilho, com o Maicon, que saiu machucado, e o Duqueiroz, esse trio de meio-campo. Lá no ataque, Yuri Alberto com o Mosquito e Adson, né? Esse é o time que ataca nesse 4-3-3 do Corinthians e se defende também, mais ou menos, num 4-1-4-1, às vezes com o Duqueiroz subindo aqui na linha do Yuri Alberto aqui para fazer uma marcação mais lá na frente, né? Às vezes um 4-2-4, um 4-4-2. Essa é a forma mais ou menos de defesa do Corinthians no primeiro tempo, especificamente. No segundo tempo, o Corinthians só se defendeu ali no 4-1-4-1, basicamente. Já o Flamengo hoje entrou naquele 4-4-2 lá com o losango do meio campo da mesma forma do Dorival, né? Como é que funcionou? Santos no gol, Léo Pereira e Davi Luiz, dois zagueiros, Felipe Luiz e o Rodinei, dois laterais, no meio campo aqui os três meias aqui mais atrás, com o Thiago Maia centralizado, João Gomes na esquerda e Everton Ribeiro na direita, e lá no ataque, Arrascaeta centralizado, com Gabigol na direita e Pedro na esquerda, não, né? Os dois mais centralizados aqui, basicamente, o Arrascaeta um pouco mais atrás aqui, formando esse trio de ataque aqui, ou então um 4-4-2 com o losango aqui no meio. Esse é o time do Flamengo que ataca e se defende dessa mesma forma, não muda a forma de jogar, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre esse jogo? 2-0 Flamengo em cima do Corinthians na Neoquímica Arena, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui a gente fala sobre o Flamengo, sobre o Corinthians, sobre o futebol brasileiro, europeu também. Aqui a gente vai falar sobre a Premier League, que começa sexta-feira agora. Vamos cobrir a temporada inteira aqui no canal também. Então se inscreve aqui no canal, cara, no botão vermelho aí, pra você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. Beleza? Cara, como é que foi o jogo, né? 2-0 Flamengo em cima do Corinthians, um jogo assim que eu acho que a gente, no primeiro tempo, a gente pode tentar forçar um equilíbrio, talvez. Porque o início do jogo ali, os primeiros 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians até começa bem. Eu acho que o Corinthians ele começa bem, tentando jogar, tentando tocar a bola ali, chega um pouco ao ataque também. Aos 3 minutos do primeiro tempo ali, já tem a primeira chance que é do Mosquito, né? Ele dá um chute ali na diagonal ali que o Santos faz uma boa defesa. Um lance ali que o Maicon faz uma roubada de bola, dá a bola no Yuri Alberto, e o Yuri Alberto dá no Mosquito, e o Mosquito chuta gol, e o Santos faz uma boa defesa. Aos 3 minutos do primeiro tempo, primeira chance do Corinthians. Aos 16 vem a primeira chance do Flamengo, que é do Pedro, né, cara? Aquele passe do Arrascaeta espetacular de cavadinha pro Pedro. O Pedro sai cara a cara com o Cássio, só que ele não chuta. Ele hesitou para chutar a bola quicando ali, acabou que não conseguiu chutar, e na hora do chute dele, ele é travado pelo Bruno Mendes, se eu não me engano, perde a chance do gol, o Flamengo aos 16 do primeiro tempo. Aos 17 minutos vem um momento ali que talvez dificulta um pouco pro Corinthians, né? Porque o Maicon, que iniciou o jogo ali, iniciando o jogo, não vou dizer que ele estava espetacularmente bem no jogo, mas eu acho que foi importante essa saída dele, né, pro jogo. Porque o Maicon sai machucado e entra no lugar dele o Fausto, né? O Fausto entra aqui nessa mesma meia pela esquerda, não muda o Corinthians. Só que aos 17 minutos foi essa mudança, né? A partir daqui, dos 20 minutos ali, o Corinthians começou a cair um pouquinho, o Flamengo começou a crescer um pouquinho mais, e a partir daqui a gente já começa a ter o contorno de domínio do Flamengo em relação ao Corinthians, né? Mas ainda um domínio mais ou menos, o jogo ainda era um pouquinho equilibrado, dá pra se dizer. Aos 33 minutos do primeiro tempo vem a segunda chance do Flamengo no jogo, que foi do Arrascaeta, né? Um chute da meia-lua ali, e o Cássio faz uma boa
defesa. Aos 35, vem a última chance do Corinthians no primeiro tempo, que foi do Mosquito, não chute da entrada da área e o Santos faz uma boa defesa. E aí, logo em seguida, aos 36 minutos, vem o golaço do Arrascaeta, né, velho? Que golaço do Arrascaeta. A falha do Cantilho na saída de bola ali, foi chutar pra frente, eu não sei o que ele fez, ele acabou errando o passe. A bola desvia no braço ali do João Gomes, nada aconteceu, tá? Pelo menos na minha visão ali, nada aconteceu, segue o lance e o Arrascaeta faz um golaço, 1-0 no placar, gol do Flamengo aí aos 36 do primeiro tempo, 1-0, golaço do Arrascaeta. Só que aqui, cara, a partir daqui mais nada aconteceu no primeiro tempo, né? O Flamengo passou a dominar o Corinthians sentiu o gol, esse 1-0, né? Mas o Flamengo não conseguiu criar nada até o fim do primeiro tempo e assim acabou o primeiro tempo, né? Então no primeiro tempo, o Corinthians teve 2 chances de gol, não fez nenhum gol, contra 3 do Flamengo. Então 3-2 em chances de gol pro Flamengo, em chances de gol no primeiro tempo, e 1-0 no placar, né? Então você vê que em chances de gol, o jogo não foi tão não houve uma disparidade no primeiro tempo, né? Então acho que dá pra dizer que o primeiro tempo foi um pouco equilibrado, com o início do primeiro tempo um pouquinho mais do Corinthians e o resto do jogo inteiro foi do Flamengo, né? E aí a gente vai pro segundo tempo. O que acontece no segundo tempo, né? O Corinthians faz 2 mudanças no intervalo, né? Sai aqui o Cantilho para a entrada do Juliano, e aí o Juliano entra aqui na do Fausto, e o Fausto venceu o primeiro volante, né? O Fausto entra aqui de primeiro volante no segundo tempo. Eu até achei que o Duqueiroz seria o jogador que faria o primeiro volante, e o Fausto viria aqui pro ataque, né? Pra mim é pela direita, porque, por exemplo, no último jogo do Corinthians, o Fausto era um jogador muito ofensivo, né? Ele teve 4 chances de gol, 4 chutes a gol no último jogo do Corinthians lá, então eu achei que ele seria esse jogador mais ofensivo. Tanto é que na primeira bola que ele recebe no jogo, né, do Fausto lá do primeiro tempo, ele chuta gol já. Então você vê que o Fausto é um cara que gosta muito de atacar. E hoje ele acabou jogando de primeiro volante aqui, isso foi ruim. Ele acabou não indo tanto pro ataque quanto ele gostaria de ir, talvez, né? E aí entra o Juliano aqui no lugar do Cantilho. Fica Juliano, o Fausto e o Duqueiroz nesse meio campo do Corinthians. E além deles, entra também o Roger Guedes no lugar do Adson, né? Então o Adson sai para a entrada do Roger Guedes, que entra aqui centralizado. O Mosquito vem para a direita e o Yuri Alberto vem aqui para a esquerda. E esse é o time do Corinthians que entra pro segundo tempo, né? Com o Yuri Alberto, o Roger Guedes e o Mosquito aqui. Esse é o ataque do Corinthians no início do segundo tempo. O Flamengo não muda. E aí, cara, o segundo tempo é um jogo treino. A partida aqui do segundo tempo foi totalmente Flamengo. O jogo foi totalmente controlado do Flamengo do início do segundo tempo até o fim. 45 minutos de Flamengo tocando bola e sendo melhor do que o Corinthians, né? Aos 5 minutos do segundo tempo já tava 2-0. Golaço do Gabigol também. Jogadaço do Rodinei pela direita. Ele toca rasteiro pro meio da área ali, o Gabigol domina e na entrada da área toca no cantinho ali, sem nenhuma chance pro Cássio. 2-0 no placar aos 5 minutos do segundo tempo. Aos 11 minutos, primeira chance do Corinthians no segundo tempo ali, que foi do Piton, né? Boa jogada ali do Piton, ele na hora do chute meio diagonal, ele chuta caindo assim e o Santos faz uma boa defesa. Aos 15 minutos, o Flamengo tem 2 chances com o Davi Luiz, né? Primeiro de cabeça, o Davi Luiz cabeceia pro gol e o Cássio faz uma defesaça. Na sequência do lance, a bola volta pro Davi Luiz ali na mesma posição mais ou menos, ele chuta colocado e o Cássio faz outra defesa. O Cássio foi muito bem nesses 2 lances contra o Davi Luiz aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 16, vem a última chance do Corinthians no jogo. Aos 16 do segundo tempo, que foi do Roger Guedes. Ele recebe a bola ali na entrada da área, chuta colocado também, só que a bola vai para fora. Essa foi a última chance do Corinthians no jogo. A partir daqui, não houve mais Corinthians ofensivamente, só defensivamente, porque veio o baile, começou o baile do Flamengo, né, jogando muita bola. Aos 18 minutos, mudança no Corinthians. Sai aqui o Mosquito, que estava aqui na direita, para a entrada do Giovani. E aí, para a entrada do Giovani, ele vem aqui para a esquerda e o Yuri Alberto, que estava aqui, vem para a direita. Né? Então fica Giovani, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians aqui aos 18. Aos 27, vem mudança no Flamengo. Sai o João Gomes para a entrada do Vidal. Nessa mesma posição, Vidal entra aqui na esquerda, não muda o time, né? E aí, cara, dos 27 minutos aqui pra frente é jogo treino. Flamengo tocando, quase com olé. Se o jogo fosse no Maracanã, a torcida tá gritando olé nesse momento, porque só dava o Flamengo tocando bola. Aos 32 minutos, chance do Rodinei ali, o chute na diagonal, ele chuta pra fora. Aos 33, chance do Vidal, dentro da área ali, ele chuta e a bola desvia no Bruno Mendes ali e vai pra escanteio. Aos 34 minutos, o Corinthians faz uma mudança. Sai aqui o Duqueiroz pra entrada do Rony, né? Então o Rony entra aqui na meia pela direita, da mesma forma, não muda. Eu, mais uma vez, achei que o Fausto ia um pouco mais para ataque, só que não. O Fausto ficou aqui de primeiro volante e o Rony entrou aqui na meia pela direita. O Rony talvez eu mudaria, botaria o Rony para ser o primeiro volante. Enfim, o Vitor Pereira sabe que faz mais do que eu, né? E aí, aos 43 do segundo tempo, vem mudança no Flamengo. 3 mudanças no Flamengo, né? Sai aqui o trio de ataque, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, para entrada do Cebolinha, o Vitor Hugo e do Lázaro, né? Então, entra Cebolinha, Vitor Hugo e Lázaro no lugar do Gabigol, Arrascaeta e Pedro aos 43.
Aos 44, vem a penúltima chance do Flamengo. O Cebolinha, que tinha acabado de entrar em 1 minuto em campo, recebe um cruzamento perfeito do Rodinei ali e ele toca de primeiro para fora com o pé mesmo, né? Não foi, a bola veio perfeita no pé dele e acabou perdendo o gol aos 44, o Cebolinha. E aos 48, para finalizar, o último lance do jogo foi aí a chance do Vitor Hugo, né, velho? A bola sobra no pé do Vitor Hugo ali, né? Cara a cara com o Cássio e o Cássio opera um milagre. Milagre essa defesa espetacular do Cássio ali para garantir o 2-0, né? Se não fosse o Cássio hoje, você vê como foi importante o Cássio nesse jogo de hoje para manter o 2-0. E assim acaba o jogo. No segundo tempo, então, o Corinthians teve 2 chances de gol contra 7 do Flamengo, né? 7-2 em chances de gol no segundo tempo para o Flamengo e 2-0 no placar. Em 90 minutos, o Corinthians teve 4 chances de gol contra 10 do Flamengo. Então, 10-4 para o Flamengo em chances de gol e 2-0 no placar geral desse primeiro jogo das quartas de final das oitavas da Libertadores, né? Dessas chances de gol, cara, dessas 4 chances do Corinthians, 2 foram do Mosquito, uma foi do Piton e uma foi do Roger Guedes, né? Esses foram os 3 jogadores aí que conseguiram criar as chances do Corinthians. Pelo lado do Flamengo, das 10 chances que o Flamengo criou, foram 2 do Arrascaeta, 2 do Davi Luiz. Olha só como foi espalhada as chances do Flamengo, né? 2 do Arrascaeta, 2 do Davi Luiz, uma do Pedro, uma do Gabigol, uma do Rodinei, uma do Vidal, uma do Cebolinha e uma do Vitor Hugo. Você vê como o time inteiro criou, o time inteiro jogou, o time inteiro teve a oportunidade, né? Pra você ver como foi bem espalhado assim, as chances de gol do Flamengo, né? Dessas 10, né? E aí, cara, na parte dos goleiros, das 4 chances do Corinthians, né, 3 foram defesas do Santos. Você vê como foi bem o Santos no jogo. E das 10 chances do Flamengo, 4 foram defesas do Cássio, né? Então você vê como foi importante o Cássio. Quase metade das chances do Flamengo foram defesas do Cássio, né? E aí, esse foi o jogo, basicamente. Destaques desse jogo, pelo Corinthians aí primeiro, vou destacar aqui o Cássio. Foi muito bem no jogo, importantíssimo para o resultado ter sido só 2-0. Fagner foi bem na minha visão, acho que foi muito bem. O Piton foi um dos melhores do Corinthians na minha visão. Duqueiroz para mim foi o melhor junto com o Cássio. O melhor de linha para mim foi o Duqueiroz. O Mosquito, o primeiro tempo do Mosquito, acho que foi bem. Ele foi bem no primeiro tempo ali. E o Roger Guedes aí, acho que entrou bem também no segundo tempo. Eu acho que ele fez mais que todo mundo no segundo tempo. Ele tentou, pelo menos, né? Pelo Flamengo, cara, aí todo mundo jogou bola, né? Todo mundo. Santos foi muito bem. Os 2 zagueiros, Davi Luiz, partidaça. O Léo Pereira, muito seguro. Felipe Luiz e o Rodinei, partidaça dos dois, principalmente do Rodinei, muito bem ofensivamente. O João Gomes, muito bem no jogo também. Everton Ribeiro, cara, jogando sozinho ali. Assim, não sozinho, mas ele tava à vontade em campo. O Arrascaeta, cara, não teve marcação quase. O Arrascaeta ali toda hora tava sozinho em campo ali, recebia a bola tranquilo, tava distribuindo o jogo. Gabigol, muito bem no jogo. Mais um jogo que o Gabigol aí, ele participa muito também na criação, né? Jogando muito o Gabigol. E o Vidal também entrou muito bem, né? Dá pra destacar o Vidal aí, que ele foi... Ele é um monstro, cara. O Vidal é assim, cara. Ele, se você lembra, aí na Champions League do ano passado, ele foi titular da Inter de Milão contra o Liverpool. A gente até falou aqui no canal sobre esse jogo. E o Vidal jogou demais aquele jogo. Então o Vidal hoje ainda é um jogador de Champions League jogando no Flamengo aí. Ele é só questão de tempo, né? É só questão de tempo para ele ser titular. Eu acho que ele já não é titular por questão ali de gerenciar o grupo, né? Gerenciar ali o vestiário, não chegar dando carteirada, né? Fora isso, ele já seria titular com certeza. E esse foi o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Corinthians. 2-0 pro Flamengo lá em São Paulo. Vamos ter ainda semana que vem o segundo jogo no Maracanã. Ó, se inscreve aqui no canal, no botão vermelho para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. Fica à vontade nos comentários também. Beleza? Tamo junto. Valeu!